É um sentimento forte esse, né, Jairo? É. Dito pelo Theo. Às vezes sentimentos traem. Às vezes... Amo, é isso aí, filosofias de uma Copa do Mundo. Às vezes os sentimentos enganam a gente. Isso que vai misturar a Copa com Nietzsche. É isso, Argentina e Espanha começaram a preparação. Sim. Como é que eles estão ali, aquecendo, ajeitando, jogador sendo poupado? Tem tudo isso mesmo. Ah, A gente tem as imagens, inclusive, para comprovar. Gente, no domingo, né, ou a Fúria Espanhola levanta o seu segundo caneco, ou a Argentina ergue a taça pela 4ª vez. Vamos começar pela Espanha. Olha lá o treino. Lamine Yamal e o Pedro Porro não participaram do treino com os demais jogadores em Nova Jersey, realizaram atividades individuais. Tá meio caído, Presta né? atenção na coxa ali do Yamal. O que você tá vendo? Ó, o atacante está com uma bandagem na coxa esquerda, a mesma que havia sido afetada por uma lesão no fim da temporada pelo Barcelona. O lateral, Pedro Porro, também ficou fora do trabalho coletivo. Ele deixou a vitória por 2-0 sobre os franceses no segundo tempo e passou a receber cuidados para controlar o desgaste físico. A decisão de não utilizar a dupla foi uma medida preventiva. Ambos estarão à disposição para enfrentar a Argentina. O Theo, é ótimo. Ô Jairo, essa levantadinha meio sem vontade do Yamal é na verdade porque é de uma lesão? Ó, não dá para afirmar tem a cautela, que ele está lesionado. É uma ou ele tá meio cautela, assim, né? não acredito, vou ter que treinar hoje. Pode ser também um pouquinho Cansado. de preguiça, né? Mas ali é para... Esse treinamento que a gente está vendo aí na prática é muito mais para evitar qualquer situação que possa piorar, né, a saúde dos jogadores, que possa trazer algum risco de lesão, do que qualquer outra coisa, né? O que acontece de importante, obviamente as câmeras não filmam, que são as instruções do técnico para o próximo jogo, né? Até porque os argentinos quereriam saber. E os argentinos estão como nesse treino? Querendo saber, mas também trabalhando bastante, né? Porque o técnico Lionel Scaloni comandou uma atividade também tranquila, poupando a maioria dos jogadores que estiveram em campo contra a Inglaterra na quarta-feira. É o tal do controle de carga, né? Que a gente fala muito no ambiente do futebol. Entre eles, o Lionel Messi. O craque foi até o campo, estava descalço, os reservas estavam ali trabalhando, né? E os jogadores que atuaram poucos minutos também treinaram. O craque estava junto do Leandro Paredes para assistir à atividade dos colegas e depois o Enzo Fernandes e o Julian Álvares se juntaram aos seus companheiros, conversando, estavam descontraídos. Depois do treino, pela manhã, a delegação argentina partiu durante a tarde para Nova Jersey, onde vai acontecer o jogo neste domingo. Além dos duelos entre alguns dos melhores jogadores do planeta, a decisão entre Espanha e Argentina tem um confronto interessante também no banco de reservas. Tem. Por qual motivo? Tem uma relação até de professor-aluno ali. Teve um que foi professor, outro que foi aluno. Ah, jura? Juro pra você, né? O Bruno Rodrigues vai contar pra gente, veja aí. Essa final Argentina e Espanha, ela coloca frente a frente dois técnicos e duas questões, eu diria, talvez filosofias, em que eu acredito muito, que é a da longevidade do trabalho dos seus técnicos. São trabalhos consolidados, e é claro que são consolidados porque eles tiveram resultados, e os resultados deram a eles tempo para permanecer no cargo e para desenvolver os seus trabalhos, mas são trabalhos longevos, consolidados, de treinadores que tiveram tempo para trabalhar. Luiz de la Fuente, campeão da última Eurocopa com a Espanha, o Lionel Scaloni, a gente não precisa nem falar, né? Bicampeão da Copa América, campeão do mundo com a Argentina em 2022. O Scaloni foi aluno do De La Fuente no curso da Real Federação Espanhola. Mas eu acredito muito nisso, em trabalhos consolidados, e é isso que a gente vai ver nessa final de Copa. Por terem esses trabalhos consolidados, são duas seleções que tentam impor o seu estilo. E é um estilo de posse de bola. A Argentina tirando um pouco menos do ritmo do jogo, a Espanha com uma posse de bola um pouquinho mais veloz, mas são duas equipes que querem ter a bola e que são protagonistas por meio da posse de bola. Talvez essa grande decisão seja decidida justamente nesse detalhe. Quem é que vai conseguir impor melhor ou vai conseguir impor mais o seu estilo de jogo? Talvez quem tiver mais a posse de bola possa ser o grande campeão e a nossa final de Copa do Mundo de 2026 possa ser decidida nesse aspecto. Aqui de Atlanta, Bruno Rodrigues e Alan Passe, seguindo para Nova York para a final do Mundial. Muito bom, ali na missão aeroporto, né? Quem está cobrindo uma Copa do Mundo, ainda mais em 3 países, né, Jairo? Não para. Mesmo se fosse um país só, né? Você acaba circulando, porque são vários os estádios, né? Ó, a final da Copa do Mundo terá o mais novo talento do futebol espanhol contra o recordista argentino em mundiais.
É um embate, lógico que é um embate de quem banhou e de quem foi banhado. Exatamente, né? A gente tem essas curiosidades no jogo entre Argentina e Espanha, porque de um lado você tem de fato quem banhou e quem foi banhado, né? Aquela fatídica foto do Lionel Messi dando um banho no Lamine Yamal, né? Anos depois eles se encontram nessa final. Há também aí, nessa história, um encontro geracional, né? Não à toa que tem o exemplo do banho, mas também dentro de campo, porque é o estilo de bola do Lamine Yamal, um jovem de 19 anos, disputando a sua primeira Copa, fez recentemente o seu primeiro gol, tentando, né, encontrar seu espaço debaixo do sol, enquanto, do outro lado, nós temos o futebol que tem como lacuna a seleção argentina o jogador Lionel Messi, com 39 anos, disputando a sua sexta Copa, tentando o seu segundo Mundial, uma conquista, um feito inédito para um jogador argentino. Esse embate geracional, ele é marcado por essas curiosidades do banho, pela curiosidade da gente ter pela primeira vez uma final de dois países que falam a mesma língua, uma final que vai ter um colonizador encontrando um colonizado, quando a gente fala da questão histórica, e também, dentro de campo, um jogo muito pautado pela preocupação com erros. Por quê? Se o jovem ou o mais velho errarem, eles acabam prejudicando o restante do seu elenco. São duas seleções que têm mostrado muita capacidade e repertório de jogo. De um lado, a Espanha, muito mais reta na sua proposta, enquanto do outro lado a Argentina lidando com dificuldades e sempre conseguindo viradas, né? Portanto, para finalizar, nesse jogo preste atenção. Quem errar pode trazer problemas para a sua seleção e, por que não, para a sua geração. De um lado, pode haver frustração do Yamal, não conseguindo a sua Copa depois de 16 anos que a Espanha vai para uma final. Já o Messi está no caminho da aposentadoria. Pode ser, talvez, o seu último baile. Veremos. E aí, será? Quem será, hein, que sai campeão no domingo? Olha, além da dificuldade do adversário, Espanha e Argentina ganharam mais um motivo para preocupação. O que está pegando agora? Agora é uma questão climática, que muitos Que negam, doideira. né? Que é um problema, que não existe, tudo mais. Nada a ver, que absurdo. Ficam gastando tempo e dinheiro falando de mudança climática. Não, a gente vai mostrar, porque tem a Priscila Yasbeck, que está lá em Nova York, que vai trazer para a gente os detalhes de uma nuvem de fumaça que encobriu a cidade, lá nos Estados Unidos, né? E do lado Nova Jersey, onde vai acontecer o jogo, né? A Pri vai contar pra gente, preste atenção. A fumaça dos incêndios florestais do Canadá já cobriu grande parte do nordeste dos Estados Unidos e os efeitos começaram a ser sentidos aqui em Nova York nesta semana. Como vocês podem ver, uma neblina muito forte está cobrindo o céu da cidade. Dá para sentir o cheiro de fumaça no ar. Está muito quente, muito abafado e por isso as autoridades locais recomendaram que os moradores não realizem atividades extenuantes ao ar livre e também disseram que os trabalhadores que atuam em áreas abertas devem realizar mais pausas. Aqui nesse parque que fica à beira do Rio Hudson, normalmente é possível ver muitas pessoas praticando esporte no fim de tarde e hoje o cenário é bem diferente. Se essas condições de neblina e de calor permanecerem até o final de semana, podem afetar a final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha, que vai acontecer no estádio de New Jersey, que fica ali do outro lado do rio, onde vocês podem ver essa neblina e essa névoa muito fortes. Nessa quinta-feira, também a qualidade do ar em New Jersey foi classificada como prejudicial para grupos sensíveis por várias plataformas de medição de qualidade do ar. Mas uma das principais empresas de previsão do tempo aqui dos Estados Unidos, a AccuWeather, espera que no sábado chova bastante e que grande parte da fumaça se dissipe no final de semana. Por isso, eles acreditam que o risco já estará menor quando a partida entre Espanha e Argentina começar às 15 horas da tarde do horário local, às 16 horas do horário de Brasília. Ainda assim, médicos alertam que pode haver riscos para a saúde dos jogadores. Eles também defendem que seria necessário talvez mais do que 2 pausas para a hidratação durante os jogos e para os torcedores. Priscila Yasbeck, de Nova York, para a CNN Brasil. Então, New York é Distrito Federal agora. All smoke, cheio de fumaça. Fumaceira, neblina, que coisa doida, né? E é isso, para quem pratica esporte de alto rendimento, será que teu rendimento vai ser alto, vai ser bom numa adversidade assim? Atrapalha o pace, né? Porque você depende Difícil, né? da sua capacidade respiratória e se respirar é difícil, não só para quem vai jogar, até para quem vai assistir, né?
Donald Sim. Trump, por exemplo, é um deles. Então, ele foi, eu não sei se foi final, mas foi um jogo importante da NBA. NBA, final. E aí, um monte de gente dizendo, I love you, e outras pessoas, vaiando. Vaiando. E vai à final da Copa do Mundo. Vai à final. Ele não foi nenhum jogo da Copa do Mundo, né? Mas foi confirmado pela Casa Branca que o presidente dos Estados Unidos estará lá no MetLife Stadium para acompanhar a final. Antes, inclusive, né? A gente está vendo até um momento aí, isso aconteceu no ano passado, tá? Da visita do Gianni Infantino à Casa Branca. O Trump participa hoje, inclusive, de um evento promovido pela FIFA, no prédio dele, Trump Tower, né? Em Nova York. E segundo o governo americano, a presença do presidente marca o encerramento da Copa do Mundo, disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. Ao longo do torneio, Trump já havia aparecido em outros contextos ligados à competição, e um deles foi quando ele afirmou ter pedido ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, por telefone, uma reavaliação da suspensão do atacante americano Balogun, do Mundial. O cartão vermelho foi retirado do jogador, gerou uma onda de críticas, tá? E a gente vê um momento aí do qual também ele ganha o prêmio da paz, que foi criado pela FIFA e dado ao presidente americano. E ali o que ele ganhou, um ticket, era um final match. Final match. Ou seja, vai ingresso. chegar com um ingressão para entrar no estádio. E é isso, né? É importante a presença de um presidente da República. E aí, para além de amores e dores, né, que isso possa causar na torcida. É bem provável que a gente veja ele entregando algum tipo de premiação verdade. para os campeões, né? Essa é uma questão que pode acontecer, porque além da entrega do troféu, não custa a gente lembrar que o troféu só pode ser manipulado por chefes de Estado Como ou assim? Outra campeões. pessoa não pode Em tese pegar? não, funcionários da FIFA no máximo ali que podem lidar com o troféu, né? Mas assim, você lá, com mão livre, simplesmente pegar o troféu para tirar foto, você não pode. Deu um problema danado isso na Copa passada. Jura? Depois eu conto a história. Justamente por causa daquele rapaz que faz assim, o Nureste. Sim, do sal. Que ele estava no meio do campo ali, verdade, pegou a taça pegou e a tudo mais. taça e não podia. No máximo podia só escondido ter feito assim na taça, sem ninguém, Exato. sem ninguém perceber. E ainda falando de Argentina, o que temos? Vamos falar dos jogadores, né, que estenderam uma faixa depois da vitória, lembra? Dizendo que as Malvinas são argentinas, né? Isso repercutiu bastante, pode ainda dar algum tipo de consequência. A FIFA pode aplicar medidas disciplinares que variam de um aviso até mesmo a retirada de títulos, tá? A Luciana Tadeu, nossa correspondente em Buenos Aires, vai explicar. A exibição da faixa dizendo as Malvinas são argentinas pelos jogadores da seleção gerou polêmica. Um porta-voz do governo britânico disse: a Copa do Mundo pode não ser nossa, mas as ilhas definitivamente são, e que a posição do Reino Unido não mudou, que a autodeterminação cabe aos habitantes das ilhas. Já o presidente Javier Milei qualificou como válido e lícito que os jogadores queiram se expressar e que façam isso. Disse que essa reivindicação das Ilhas Malvinas é um sentimento que está dentro de todos os argentinos. Mas essa atitude viola uma das normas da FIFA, que impede manifestações de ordem religiosa, política ou pessoal durante o hino, durante os jogos ou antes e depois das partidas, e prevê punições que podem ir desde uma advertência até a devolução de prêmios e a retirada do título. As Ilhas Malvinas, chamadas de Falkland pelos britânicos, são um território no Atlântico Sul reivindicado pela Argentina. Em 1982, a Argentina entrou em guerra com o Reino Unido para tentar recuperar esse território. Na ocasião, mais de 600 argentinos morreram e mais de 200 britânicos perderam a vida. E essa ferida ficou aberta aqui na Argentina e a rivalidade histórica entrou em campo no jogo desta quarta-feira. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para a CNN Brasil. Jairo, pode manifestação política dentro de um campo de Copa do Mundo? A FIFA proíbe essas manifestações. Nós já tivemos muita polêmica, por exemplo, na Copa do Catar, porque à época algumas seleções queriam utilizar uma faixa com a temática LGBTQIA+, e isso foi proibido por parte da FIFA. Outras manifestações, havia antes uma preocupação com a questão, por exemplo, dos conflitos que estão acontecendo no mundo em relação à guerra do Irã ou ao conflito na Ucrânia, tá? Mas a gente teve rapidamente, quero trazer aqui só lembrando,
uma manifestação que foi rechaçada pela FIFA, tá? Que foi da seleção do Haiti. Lembra a seleção do Haiti que jogou contra o Brasil? Eles tinham na camisa deles um detalhe, uma bandeira bem pequenininha, um detalhe bem pequenininho, que fazia uma relação à Batalha de Vertières. É uma batalha que foi travada no Haiti contra a França, na época que colonizava esse país. A França perdeu e isso resultou na independência do Haiti. Isso foi considerado uma manifestação política por parte da FIFA, que exigiu a retirada e a seleção do Haiti acabou acatando. Só tem um pequeno detalhe, a diferença em relação à questão das Malvinas, tá? Essa batalha de Vertières que eles criticam, que culminou na retirada do símbolo, aconteceu em 1803. Pouquinho tempo. 1803. Então a Argentina vai ter que responder. Depende da FIFA. É uma decisão interna. Bom, my friends, daqui a pouco a gente conversa mais aqui, hein, Jairo Nascimento? 9h52, vamos ver o que a FIFA vai fazer, então, na atitude em cima de algo que considera que é ilegal.